Está começando mais um episódio do podcast SST na Estrada. Esse podcast itinerante que eu, Éder Santos e meu amigo Edivaldo Gregório, esse aqui, a gente está viajando o Brasil encontrando profissionais que são referências em saúde e segurança do trabalho para fazer um bate-papo, uma conversa e sugar um pouquinho do conhecimento desses profissionais e trazer um conteúdo relevante para você que nos dá o privilégio da sua audiência por aqui. E hoje, no nosso episódio de hoje, eu estou aqui em Macaé, no Rio de Janeiro. Andei, foi 1.400 quilômetros de carro para vir aqui entrevistar esse cara pela segunda vez, para fazer um podcast para você sobre auditoria de sistema de gestão integrado. Auditoria ISO 9001, 14001, 45001. Nesse podcast, a gente vai desvendar a auditoria de sistema de gestão ISO com ele, meu grande amigo e parceiro, o senhor Álvaro Domingues. Mestre Álvaro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast SST na Estrada. É um prazer aqui te ter pessoalmente novamente. O prazer é meu, né? Você viajou mais de 18 horas, né? Lá de Santa Catarina para cá, né? Para o Rio de Janeiro. Para mim é uma honra, né? Fazer essa conversa aqui contigo pela segunda vez, né? Aqui na região de Macaé. Acho que já tá virando carioca, né? Já tá virando carioca, né? Então, assim, prazer todo meu aqui. Compartilhar novamente aqui um pouquinho de conhecimento. Então, seja muito, né, obrigado aí, né? Por estar aqui no programa. Esse programa que já nasceu grande, né? Já nasceu aí disruptivo. E eu estou aqui à disposição, não vou guardar nenhum segredo, não. Estou aqui para revelar realmente aí tudo sobre auditoria, sistema de gestão ISO, então pode ficar à vontade. Então vamos. Nesse episódio, a gente vai jogar todo o conhecimento desse mestre, que ele sabe muito sobre auditoria de sistema de gestão. Aliás, né, Álvaro, tu audita todo dia, né? Tá todo dia ali auditando, então ninguém melhor que Álvaro Domingues para passar algumas dicas para vocês, passar algum conhecimento e experiência prática nesse assunto. Certo? Então vamos começar a nossa conversa, meu amigo. Mas antes de entrar a fundo na auditoria, eu quero saber qual a história do Álvaro e como é que ele chegou até a ser um auditor líder de sistema de gestão? Então, como é que começou a tua trajetória e por que auditoria de sistema de gestão? Ah, perfeito. Primeiro é falar um pouquinho da minha história, né? Voltar, senta que lá vem história, né? Mas aí, botando dentro de um contexto, a minha história com auditoria, ela começa primeiro com a segurança do trabalho, propriamente dito. Lá atrás, bem lá atrás, meu pai que ainda trabalha offshore, tá? Inspetor de pintura, ele me apresentou a saúde e segurança do trabalho, né? Eu saindo ali do ensino médio, ali na transição, ele falou, meu filho, você vai já trabalhar ou continuar estudando. Ou é um ou é outro. Sem nenhum você não vai ficar. Então, aí nessas opções que ele me deu, eu falei, não, vamos continuar estudando um pouquinho mais. E aí ele me matriculou ali, um incentivo dele, pelo que ele já via no offshore, ele falou sobre o técnico de segurança do trabalho. E aí começa a minha história na área de SST, efetivamente, através do curso técnico de segurança do trabalho no Senac, Rio de Janeiro, Cabo Frio. E aí eu entro no Tec Segurança do Trabalho achando que é segurança patrimonial. Aí eu entro na academia, né? Entro ali, agora segurança patrimonial tem que ter uma postura, né? Tem que ter alguns músculos ali. E quando eu entro nesse curso, eu me deparo com uma realidade totalmente diferente do que eu imaginei, idealizei ali no começo. Então começo aí a entender que segurança do trabalho é muito além, inclusive é muito além de entregar somente EPI. E como eu era um dos mais novos na turma, né, o professor, na época eu agradeço, né, se está assistindo a gente aí, agradeço, ele falou o seguinte, Álvaro, todos os dias, você e o colega, eram os mais novos, tínhamos 17 anos de idade, vocês vão fazer DDS todos os dias, diálogo diário de segurança. E aí isso, para além das aulas, isso fomentou eu, primeiro, buscar conhecimento, já buscar o conhecimento para aplicar na prática, buscar o conhecimento já para colocar em prática. E aí, esse comecinho, né, essa paixão, ela foi aflorando. Então, nesse começo, o que acontece? Acontece que eu começo a vislumbrar a engenharia de segurança do trabalho. Meu foco, meu objetivo sempre setado ali para a engenharia de segurança do trabalho. E para ser engenheiro de segurança do trabalho, há que se fazer uma engenharia. Dentre as engenharias de opções na região e de conhecimento, eu escolhi a engenharia ambiental.
E aí entra também a questão ambiental. Então eu faço engenharia ambiental e já pensando na pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. E aí, é, aí você me a pergunta, né? Eu volto aqui para a pergunta. Como que eu entrei na auditoria? Meu primeiro. Aí, pessoal, já registre aí. O meu primeiro dia como técnico de segurança do trabalho. É isso mesmo. O primeiro dia. Meu primeiro dia, geralmente, o RH chama para fazer a integração, apresentar todo mundo. O meu não. O meu foi um tanto quanto diferente. Logo no primeiro dia, eis que bate na porta o auditor fiscal recepcionando ali, né, recebendo ali no meu primeiro dia para fazer a integração, né? Então, a RH chama Álvaro, né, o auditor fiscal tá ali, você vai ter que acompanhá-lo durante a obra que está acontecendo em um aeroporto. E aí eu entro já com aquela apreensão, né, nervosismo, né? Ora, ali eu estou sendo, né, sabatinado, ali eu estou sendo fiscalizado. E se tiver alguma inconsistência, é multa. Né? Não há que se falar em não conformidade, não, é multa. E isso vai sair dinheiro da empresa. E eu tô chegando agora, meu primeiro dia. E aí, aquilo se passou, né? Aquela sensação se passou, né? De apreensão, de medo, de receio, de insegurança, tudo num flash minuto. E aí, com o decorrer daquela fiscalização, o auditor percebeu que eu era ali inexperiente. E aí ele falou o seguinte: poxa, olha, aqui tem essa inconsistência que vocês têm que tratar. Então eu vou notificar aqui para vocês tratarem. Se vocês não tratarem no tempo hábil, isso aqui vai se transformar sim em multa. E aí eu pego esse relatório desse auditor fiscal e vou até o administrador, que era um coronel, que é ainda, né, um coronel. E aí eu vou lá, junto ali à alta administração e começo a negociar. Aí vem as primeiras lições ali de tratamento e de entendimento desse top-down, de cima para baixo, dessa negociação com a alta administração em termos de segurança do trabalho. Então, sem muita técnica, eu fui ali junto ao administrador, levei esse relatório e falei, poxa, como que a gente pode sanar esses itens? E aí eu me lembro muito bem que ele falou o seguinte: guerreiro, faça. Guerreiro, faça. Porque se você não fizer, é multa. Então, aí eu já comecei a captar, ó, então é assim que se negocia com a alta direção, mostrando ali os prejuízos que isso pode, em decorrência da inobservância desse item, do atendimento desses itens, e negociando ali a parte financeira, parte de recurso financeiro para sanar. E aí a gente foi, né, com isso tudo, pessoal, no primeiro dia. E aí, volta a pergunta inicial, como que surgiu? Foi dessa maneira, de maneira dramática, né? De maneira ali abrupta, eu já entro, né? Já entro na empresa trocando pneu com o carro em movimento. E assim, agradeço por isso, que é isso, me despertou e já colocou numa velocidade um pouco maior aí de aprendizado. É, acelerou o aprendizado, mas foi uma grande experiência. Já Muito começar no bacana. primeiro dia lidando com o auditor não é tarefa fácil. E esse auditor foi muito bonzinho, né? Porque tem uns que são bem chatinhos, né? Que não estão muito para conversa, eles querem aplicar a multa. E esse aí parece que te ajudou ele viu a tua situação e te ajudou a corrigir essas inconsistências de conformidade, né? É bom quando a gente encontra auditor assim que está ali para ajudar e não está ali para punir, né? Exatamente. Ele teve essa sensibilidade, né? Eu acredito que é um dos itens, né, que a gente já começa a falar sobre o auditor, a postura Uhum. desse auditor. Inclusive na ISO 19011 isso vai constar, que é justamente isso. É ser culturalmente sensível. O que que é ser culturalmente sensível? É você realmente se adaptar ali ao ambiente, ao contexto onde você está inserido, onde você está começando a fazer a auditoria em termos de se você está lidando com pessoas seniores, se você está lidando com diretores, com o operacional, você tem que saber se adaptar ali, culturalmente falando, ao contexto, aos traquejos daquela empresa. Eu me lembro muito bem, numa auditoria, eu fazendo auditoria militar, e inclusive, né, no órgão militar, e tem um determinado tempo que você tem que ir lá saudar a bandeira. Então é praxe, não tem que se falar, negociar, nem não.
tem que ir lá em determinada hora saudar a bandeira e não há negociação. Então, imagina o auditor querer, não, vamos acelerar aqui uma auditoria e deixa para saudar a bandeira depois. Não existe isso. Então, esse auditor, ele realmente ele tem que ter um auditor camaleão, já anota aí. Um camaleão, não é mais o leão que é o rei da selva, né? Há muito tempo o mais forte não é o rei da selva, não. É o mais adaptável. É o que consegue aí, né, se adaptar a vários contextos, várias situações. Então já fica a dica aí, já inicial, dessa sensibilidade desse auditor. O auditor tem que ter clareza de pensamento, inteligência emocional para saber Muito forte. conduzir, né? Para saber conduzir, porque muitas vezes eu acredito que o auditado vai tentar esconder algumas coisas, vai ser meio criar barreiras, né? Então tem que ser maleável, né? Acredito que é um dos papéis do auditor saber entender isso e jogar da melhor maneira possível, né? Com certeza. A gente chama de persistência flexível. É igual a água, né? Se a gente pensar aqui, fazer uma analogia, a água ela vai pelo caminho mais fácil. E se você pensa que a água é um elemento fraco, você imagina aquela frase que é famosa, bem conhecida, né? Água mole em pedra dura, tanto bate. E aí vocês completam aí a frase. Mas é justamente isso. Essa persistência flexível não é insistir no mesmo ponto. Existe uma estratégia que o auditor ele pode identificar e checar uma mesma evidência de várias formas diferentes, usando vários artifícios para você checar aquela informação. Em última instância, para você pegar uma evidência objetiva, que é o foco, né, o nosso aqui, é checar evidências objetivas para ver o grau de aderência a uma determinada norma. E aí, esse modo de checar, ele perpassa aí entrevista, perpassa aí cheque de documentos, perpassa inclusive olhar o cenário, você acompanhar um serviço. Então, existem várias formas de checar uma mesma evidência. E aí se baseia a persistência flexível, é ser uma água mesmo, contornar, você vê que está ali muito resistente, troca a abordagem. Então, você vai sentindo ali, conforme você vai auditando, e essa experiência, né, esse traquejo do auditor, você vai ganhando no campo de batalha. Uhum. Eu lembro muito bem uma frase que você falou, Éder, e eu guardo para sempre, né? É o chamado TBC. TBC. E aí, Éder, fala aí pra gente o que é TBC. TBC é uma palavra que vem do grego que quer dizer tira a bunda da cadeia. É exatamente isso. É sobre isso. É sobre você experimentar. É sobre ter experiência. Inclusive, na auditoria, ela já prevê um membro que se chama observador. Não é à toa que existe esse membro chamado observador, né? Então, durante a auditoria, esse observador está ali justamente para ele pegar experiência. Então, eu tenho curso de auditor interno, às vezes eu tenho curso até de auditor líder, mas eu ainda me sinto inseguro. Aí existe essa figura do observador, que é justamente para você acompanhar uma auditoria, para você entender o traquejo, como funciona, como se portar, a experiência, a sua postura, enfim. Tira a bunda da cadeira e vai, né, e aplica, e a prática vai te moldando. Então erra. Esse é o momento de errar, é o momento de errar. Erra rápido. Quando você erra rápido e corrige, você vai ganhando experiência. Não é sobre não falhar, é sobre falhar tão rápido que você acaba sendo de maneira imperceptível. Então você corrige ali muito rapidamente, porque você já tem um arcabouço de experiência, um arcabouço teórico que consegue aí tapar essas lacunas. Aí fica muito mais fácil. Exatamente. Meu amigo, quando a gente fala de auditoria, estou falando aqui de auditoria, que é uma ferramenta para o gerenciamento de risco, é uma ferramenta bastante importante para verificar se o sistema de gestão está indo de acordo com o que foi planejado, né? E quando a gente fala de auditoria, o que vem à mente é existem outros sistemas de gestão, né? Mas o mais conhecido é o sistema de gestão padrão ISO, né? Auditoria é um papel chave para certificação ISO, né? Para a empresa ser certificada, ela precisa passar antes para uma auditoria que o auditor vai avaliar se a empresa está seguindo todas as diretrizes que estão lá nas normas ISO. Meu amigo, para quem não conhece o que é certificação ISO, o que é ISO, o que é certificação ISO,
que tu podia falar para nossa audiência da SST que está talvez chegando agora, já ouviu falar, que nem o caviar, às vezes o ISO é caviar. Já ouvi, nunca comi, só ouvi falar. Ouvi falar. O que é então certificação ISO? Fala para nossa audiência. Não, com certeza. Primeiro falar o seguinte, né? Falar o seguinte. A certificação ISO, e aí eu equiparando aqui com a ANR, a norma regulamentadora, né? A norma regulamentadora, ela é compulsória. Ou seja, se você não atende, você fica passivo de multa. Tá aí o E-Social, inclusive, para, né, fortalecer isso. Agora, a ISO é um sistema de gestão de padronização e é um sistema facultativo, ou seja, a empresa escolhe, a empresa opta ser certificado ISO ou não. Mas a partir do momento que ela escolhe e opta ser certificado ISO, ela tem que seguir as diretrizes do sistema de gestão ISO a qual ela escolheu. Então, quer seja ISO de qualidade, ISO 9001, quer seja ISO 14001, sistema de gestão ambiental, ou a mais recente, em 2018, a ISO 45001, Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. Então, essa ISO ela vem para padronizar processos. Isso que tem que ficar bem forte. Essa é padronização de processos. É o como as coisas são feitas. E aí é muito natural uma breve confusão de que o objetivo da ISO, né, em última instância, garante aí, por exemplo, o não acidente. Isso não existe, né? Isso fomenta. A ISO ela fomenta esse resultado, mas não tem uma força tão forte, não tem uma expressão tão forte de falar que vai garantir o não acidente. Então é verdade que a partir do momento que você blinda esse processo, lembrando que ISO é padronização, você está blindando esse processo e lá no final é esperado que sim, que o resultado seja o melhor possível, né? Fomentando esse processo para que não haja acidente. Mas se ainda assim, mesmo que você blinde esse processo, tenha todo esse traquejo, esse cuidado de padronização, com essa forma de fazer, e ainda ocorre o acidente, não é inviabilizado a certificação da ISO. Isso fica muito claro, eu explico isso muito claramente. Então, uma coisa é fomentar esse processo para chegar no resultado, né? É a parte que é a diferença justamente de eficiência e eficácia, né? Aqui a gente está trabalhando na eficiência do processo. A eficácia é o resultado. Então, o melhor dos mundos é ser eficiente, fazer o processo como deveria ser feito e ser eficaz, dar o resultado, que na última instância aqui é sim a prevenção de acidente, né? Então a gente conseguiu ali alinhar o sistema de gestão de saúde e segurança com o resultado que é não ter acidente. Aí a gente linka esses dois, eficiência, né, e eficácia. Aí sim. Mas em última instância, esse sistema é de padronização. Ele vai, né, facilitar ali a rotina, dar robustez para os processos, garantir, e isso em termo mundial, inclusive, em vários países que usam essa certificação, então ele vai garantir o padrão. Se eu tenho uma empresa, por exemplo, aqui em Macaé, com a mesma atividade, e lá em Santa Catarina, inclusive 18 horas que você veio para cá, a gente garante, por assim dizer, que os processos estão parelhos, os processos estão padronizados e a ISO vem fomentar isso. Excelente. E por que as empresas buscam a certificação ISO, meu amigo? Quais os benefícios que elas buscam tendo uma certificação ISO? Por que a empresa escolhe isso? Ela podia não escolher fazer uma ISO, seria um pouquinho mais fácil para ela, mas por que quais os benefícios que ela tem, que a empresa que tem uma certificação ISO tem? Excelente. Agora eu vou enumerar, são vários, né? E não vai ser exaustivo, vai ser exemplificativo. Primeira coisa, lá no item da NR, tem um item específico da NR1, sempre coloco esse, que vai falar o seguinte: o PGR, ipsiliter, tá? Ao pé da letra, de tanto que eu falo isso. O PGR pode ser atendido por sistema de gestão, aí não vai estar assim, mas por exemplo o ISO, desde que esse sistema de gestão atenda todos esses requisitos da NR1 e outros dispositivos legais de saúde e segurança do trabalho. Em última instância, a própria ANR, a norma regulamentadora, está falando o seguinte: olha só, se você tem um sistema ISO de gestão, por exemplo, o ISO 45001, você pode atender, né, esse PGR, esse Programa de Gerenciamento de Risco da NR1, com esse sistema de gestão.
Então, olha só esse primeiro benefício. O próprio governo sinalizando, olha só, se você tem sistema de gestão, você já está cumprindo, né? Se você já consegue aqui atender o que a gente está requisitando aqui de compulsoriamente, você já consegue atender com o sistema de gestão ISO. Primeira vantagem aqui posta. Segunda vantagem, competitividade no mercado. Ora, eu vou no cliente, eu vou no fornecedor X e no fornecedor Y. O fornecedor X tem um sistema de gestão ISO e o fornecedor Y não tem, e eles estão equilibrados em questões de valores ali, de mercado, aqui notoriamente vai ter uma certa vantagem, porque eu sei, né, para ser certificado ISO tem uma padronização, tem uma garantia de processo, tem um cuidado a mais aqui dessa empresa. Então, competitividade de mercado. E aí, essa competitividade de mercado, ela fica muito mais acirrada quando a gente fala, por exemplo, de licitação. Tem licitações que vêm aqui como sine qua non, ou seja, se você não tem sistema de gestão ISO, você não pode nem participar da licitação. Então, é como um pré-requisito ali para participar da licitação é você ser certificado ISO. Olha a vantagem. Você tem uma nota técnica, uma nota técnica, uma instrução técnica do Corpo de Bombeiro de São Paulo, então você que está aí de São Paulo, né, essa vantagem, que é o seguinte, olha só, essa nota técnica, o que que essa nota técnica fala? Para quem tem sistema de gestão ISO, por exemplo, ISO 14001 de meio ambiente ou ISO 45001 de saúde e segurança ocupacional, você, na hora que você renova a sua licença do Corpo de Bombeiro em São Paulo, você ganha um ano a mais de validade, né, nessa licença do Corpo de Bombeiro, tá? Então, ó, instrução técnica 44. Ó, como é uma vantagem. E para além, né, de tudo isso que a gente está falando de padronização, de ganho de velocidade de processo, de rastreabilidade dos processos. Então, a empresa começa a parar de apagar incêndio, por assim dizer, e resolver ali, spot, resolve ali, acontece ali, vai de maneira reativa. E começa a se organizar, se planejar, estruturar, ter de fato uma estrutura robusta, te dando ali respaldo e garantia dos processos. Então, assim, e tem muito mais, tá? Se a gente ficar aqui, fica aqui o podcast todo aqui conversando de vantagens em N vantagens do sistema de gestão ISO, de ter um sistema de gestão ISO. Então, gente, se você é profissional de SST e ainda não conhece sistema de gestão ISO, né? Tá aí um bom momento para você consumir os vídeos aqui do nosso canal. Tem bastante vídeo aqui com o mestre Álvaro Domingues falando sobre lives, falando sobre sistema de gestão ISO 9001, 14001 e 45001. Então, vale a pena depois consumir mais conteúdo aqui no nosso canal. Mas voltando para o nosso conteúdo de hoje, meu nome, então, as principais normas que eu vejo as empresas implantando, as principais normas ISO são a 9001, 14001 e 45001, né? Que eu acho que são as primeiras, digamos assim, que as empresas usam. Podia falar um pouquinho sobre cada uma dessas normas e qual é o objetivo da 9001, da 14001 e da 45001, que é aquela mais ligada com a gente, digamos assim? Com certeza, sem sombra de dúvida. E o seguinte, né? Quando a gente pega até essa trilogia, né? Da qualidade, meio ambiente e segurança e saúde ocupacional, a gente começa a olhar para essas três, mas tem muito mais. Tem responsabilidade social, eficiência energética, segurança alimentar, N outros sistemas de gestão que são certificáveis, né? São sistemas de gestão certificáveis. Então, assim, falar um pouquinho dessas três, para mim, realmente é que fortalece. Inclusive, eu costumo falar o seguinte, que a mais difícil entre elas é a ISO 9001, a percepção Álvaro. Por quê? Porque geralmente as empresas começam, não é regra, mas geralmente as empresas começam com o sistema de gestão ISO 9001 de qualidade. E aí, por que ela é a mais difícil entre as outras, que eu vou explicar já as outras? Porque é a primeira. E sair da inércia, dar o primeiro movimento, é um pouco mais difícil, fica um pouco mais dificultado. A empresa tem que começar o traquejo de procedimento, começar a se acostumar com rotina ali de padronização. E aí sim, quando ela já internaliza isso, né, dentro do sistema de gestão, aí já começa a rodar mais facilmente e tende a implementar a 14, a 45001. Não é regra. Não é regra começar pela 9001. Mas geralmente, né, a prática começa pela 9001 e por isso a 9001 é a mais difícil. E a 9001, o objetivo macro da 9001 é justamente qualidade.
mas é qualidade na sua essência. A qualidade aqui em qualidade de processo, qualidade de produto, né? A gente ficava pautado antes da atualização de 2015, a gente tinha um foco muito em produto, mas não. Agora 2015 em diante, com as atualizações, foca, amplia esse foco e começa a olhar também serviço. Então, qualidade na sua entrega, garantia de qualidade na entrega de como você está ali trabalhando um serviço de qualidade, né? Mostrando ali. E qualidade, em última instância, é entregar o que foi requisitado. Entregar conforme foi requisitado. Isso é qualidade. E aí tem tudo ali, né? As vantagens do que você consegue ali com o processo com efetivamente qualidade. Esse é a 9001. A 14001, ela é, e aí como engenheiro ambiental, né? Como mestre na área de engenharia ambiental, fico muito forte falar na 14001, Sistema de Gestão Ambiental, que é, em última instância, linkado aí com o conceito de Triple Bottom Line, ou seja, o tripé da sustentabilidade. Quando eu falo em sustentabilidade, fala do meio ambiente, a gente não está falando única e exclusivamente do verde, da paisagem, né, das plantas. Não, isso é só a parte ecológica da sustentabilidade, do triple bottom line. Mas a gente também está falando da sociedade, das pessoas, a gente também está falando da economia, de dinheiro. Ora, meio ambiente também fala de dinheiro? Sim, triple bottom line. Então é um tripé de sustentabilidade. A gente está falando aqui, ó, economia, sociedade e também o ambiental. Então, a interação desses três, ela vai ser tratada na ISO 14001, Sistema de Gestão Ambiental. Então, não há que se falar em meio ambiente, o meio ambiente ele acaba sendo redundante, porque o meio é onde a gente vive e a gente também vive na natureza, né? O homem está incluso nessa natureza, a gente também se vê parte integrante desse ambiente, não é como se fosse um ambiente nosso quintal. Então, a ISO 14001, ela vem trabalhar essa interação da sociedade, economia e também da preservação ambiental. Então, esse foco, esse triple bottom line de sustentabilidade, que em última instância, a sustentabilidade ela se apresenta como garantir, né, usufruir dos recursos naturais da melhor forma possível, de forma consciente, racionalizada, para você garantir a sua subsistência, mas também reservar uma parcela para as gerações futuras, pensando no futuro, resguardar o futuro, né? Então essa que é a ISO 14001, Sistema de Gestão Ambiental. E já deixo a dica aqui como extensão para vocês buscarem, para você ampliar esse conhecimento. Vá ver o ISD, vai ver esses conceitos, vai ver que você vai estar totalmente conectado e tem algumas coisas que vão te ajudar, né, nesse quesito. E o ESG aqui, traduzindo aqui no inglês, né, Environmental, Social, Governance, ou seja, ambiental, né, social e de governança. Né? Aqui muda a economia para governança, traquejos aqui. Então, olha isso, né, que a ISO 14001 vai te ajudar. E nada vai atrapalhar a ISO 14001 no ESG. E a última, que a gente é muito Que é a nossa suspeito. ISO, né? Que É é muito a ISO da suspeito. saúde e segurança do trabalho. Para que? Então, para que serve a ISO 45001? Para que as empresas implementam a ISO 45001? Exatamente. Então, a ISO 45001, a gente é muito suspeito para falar, inclusive, né? A ISO 45001, ela vem aí trazer essa parte de saúde e segurança ocupacional. Mas, em última instância, é eliminar perigo, perigo sendo fonte de potencial causador de dano, não que vai causar dano, perigo, eliminar perigo e diminuir risco, mitigar risco, as consequências desse risco. Então, essa sistemática, esse processo, essa padronização, ela fomenta que a gente aí elimine perigo, foque aí em reduzir risco. E aí, risco, a gente amplia esse risco. Esse risco, ele pode ser entendido de duas formas. A própria ISO, ela coloca essa tradução, tá? Ela coloca essa definição. Risco, ele é um grau de incerteza para a chegada no objetivo. Então, risco, grau de incerteza para a chegada no objetivo e tem um risco ocupacional. O risco ocupacional, por sua vez, aí sim é risco para a integridade física,
mas não só física, não só física. E aí é até bom a gente lembrar que o seguinte, né? Esse risco, ele também amplia esse risco. A parte de risco ocupacional, ele está ampliando, ele amplia. Não é só risco à integridade física, risco de lesão, não é só risco de lesão, também tem os riscos psicossociais. Risco psicossocial está ampliando para essa área. E aí o risco psicossocial, a gente tem burnout, por exemplo, que já é configurado agora equiparado a acidente de trabalho. A gente tem, por exemplo, assédio. A gente tem vitimização. A gente tem, por exemplo, excesso de carga de trabalho, por estresse, podendo causar estresse noturno, trabalhar noturno e os malefícios que isso pode trazer para o trabalhador que trabalha noturno. Então a gente tem que dar uma observância, um carinho maior para os trabalhadores que estão à noite. Muitas vezes a gente faz simulado se concentra na parte de dia. De dia, à tarde ali, e a gente meio que acaba esquecendo ou tende a diminuir um pouco do simulado a parte da noite. Então, um carinho maior para essa equipe que trabalha noturnamente. E a gente começa a olhar um risco um pouco mais macro, mais amplo, ampliar essa gama. Quanto mais visões a gente olha, quanto mais a gente abrange isso, mais a gente vai, né, ter arcabouços aqui para prevenir. E aí, em última instância, né, essa ISO 45001 ela vem para dar toda essa robustez, né, de prevenção. Então, o foco é eliminar perigo e minimizar, diminuir risco. E aí, mitigando aqui as consequências também. Excelente, meu amigo. A 45 mil. E tem também a 45.003, que a gente já fez um conteúdo no nosso Exato. canal, né, sobre segurança psicológica. Vocês que querem saber mais sobre o assunto, tem aqui no nosso canal SST Online. Só pesquisa ali depois de assistir esse episódio. Tem uma live com Álvaro Domingos sobre ISO 45003, que é muito, muito interessante. Mas, Álvaro, continuando na ISO 45001, a nossa nova, não é tão nova assim, a NR1, né? Que trouxe o gerenciamento de riscos ocupacionais, que foi a grande novidade. Tem semelhanças com a ISO 45001? Será que a NR1, essa nova NR1, foi inspirada também na ISO 45001? O que tu tem a dizer para nós sobre isso? Não, Álvaro aqui dizendo, né, que deixa até registrado, para não falar que é copy-cola, né, foi fortemente inspirado. Então, aí perceba, nós temos a ISO 45001, que ela já por sua vez foi inspirada muito fortemente na OSA 18001. A OSA 18001 muito fortemente inspirada na BS 8800, então pesquisem essas normas para trás, porque é importante a gente conhecer o passado para você se manter ali bem no presente e já prever, antever o futuro. Então, olhando aqui para a ISO 45001, em 2018 ela nasce e já tem resultados, né, carimbados aí em termos de sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. E a NR1 vem com um espelho muito positivo, traz muita bagagem dessa ISO 45001. A exemplo aqui dos conceitos de risco, dos conceitos aqui também de melhoria contínua, né? Se você olhar para NR1 em paralelo, olhar para ISO 45001, e a gente fizer uma tabela aqui de equiparando item a item, aí anotem isso aí, né? Anotem isso aí, fiquem com isso na mente. A gente vê que tem toda a interface. Começa lá com a identificação dos perigos, né? O inventário de perigo da NR1, a gente vê também na ISO 45001 esse inventário de perigos e riscos, colocando lá uma tabela, identificando tudo, avaliando, e também a questão do plano de ação, correção, né, do que você identificou aqui, como que você vai colocar isso em prática. Então, a gente começa a colocar uma emparelhada com a outra, uma em paralelo com a outra, e a gente começa a ver bastante, mas bastante coisa da NR1 que entrelaça ou que foi muito inspirado na ISO 45001. Então, é muita coisa mesmo. Então, assim, tenho muito suspeito para falar, né? Não é à toa que, reforço de novo, tem um item específico na NR1 que fala o seguinte: você pode atender o PGR com o sistema de gestão, desde que esse sistema de gestão atenda todos esses e outros dispositivos legais de saúde e segurança do trabalho. Todos estes dispositivos da NR1 e outros dispositivos legais de saúde e segurança do trabalho. Então tem muita coisa. Você tem emergência, por exemplo, vou citar só o de emergência. Emergência, você tem a emergência tanto na NR1 quanto na ISO 45001. 8.2 está lá falando sobre preparação para emergência, resposta à emergência. Na NR1 também tem um aparelho. Então a gente começa a ver aqui
que você coloca side by side, né? A gente começa a ver aqui que tem muita, mas tem muita aderência. Então, pessoal, vocês têm que conhecer sistema de gestão, por isso que eu estou trazendo o Álvaro aqui para compartilhar um pouco do conhecimento dele sobre sistema de gestão e sobre auditoria, né, Álvaro? A auditoria é peça-chave para verificar se o sistema de gestão está funcionando perfeitamente, digamos assim. Para quem ainda não só ouviu falar em auditoria, não conhece muito bem o que é auditoria de sistema de gestão, para quem é novato, o que é auditoria de sistema de gestão? Qual é a função da auditoria para o sistema de gestão funcionar bem? Perfeito. Eu costumo dizer que a auditoria, né, ela é um fomento para você melhorar o seu processo, né? Aqui a gente já começa a fazer um disruptivo, desde já, tirar isso da mente, né? Quebrar esse paradigma de que a auditoria é caçar pelo em ovos. Não é isso. A auditoria não é caçar não conformidade. Muito pelo contrário. A essência da auditoria é checar o grau de aderência do sistema de gestão da empresa frente à norma a qual você está usando como referência. Então, se você está auditando, você está checando o grau de aderência da empresa frente a uma determinada norma. É o quão conforme aquela empresa está. Não é caçar, como a gente tende a imaginar, ou fica subentendido, caçar não conformidade. O auditor está ali para ver o quão está conforme. Mas nesse meio do caminho, né, nesse meio de checagem, sempre com evidência objetiva e de forma objetiva, nós nos deparamos com alguns gaps, alguns desvios, algumas incongruências, inconsistências, que se configuram em última instância como uma não conformidade. Ou seja, é um risco. É um risco definido como grau de incerteza para chegar no objetivo. Então, esse risco ele pode impedir a empresa a chegar no determinado objetivo. Então, isso tem que ser relatado, isso tem que ser corrigido, né? E a gente tem que fazer um plano de ação para uma ação corretiva. E aí eu já coloco aqui. Olha só a diferença entre ação de correção, que a gente chama de ação tampão, e ação corretiva. Ação correção é você tamponou, tá ali ferido, tá machucado, coloca ali band-aid, coloca alguma coisa ali tamponando enquanto você vai resolver aquilo de maneira definitiva. A ação corretiva, ela preconiza que você tem que entender o motivo, a causa básica por que aquilo se deu, por que aquela não conformidade surgiu. E para você identificar a causa básica, você deve usar alguma metodologia de identificação de causa básica. Por exemplo, 5 porquês, alguma metodologia para você entender qual é o motivo mais elementar que fomentou, que possibilitou aquele desvio. Aí sim, identificou ali o motivo raiz, aí você vai fazer um plano de ação pensando em não recorrência desse desvio e pensando até em abrangência. Qual outra base que pode estar suscetível a essa falha? Qual outro processo que pode estar... Então, esse pensamento, quando você começa a mudar, aí você para de tomar ações, apenas ação de correção, que é a chamada ação tampão. E aí você vai para a ação corretiva. Então, em última instância, a auditoria e o auditor está para ajudar a empresa a chegar no objetivo. Tirar as pedras no caminho para facilitar essa chegada ali. Assim como ele veio lá de Santa Catarina, várias pedras no caminho, sinal, desvio, gente imprudente no caminho, e vem aqui com segurança e está aqui a gente falando sobre podcast aqui na estrada. Vamos junto. E tinha gente prudente no caminho, sim. Tinha bastante, mas a gente vai Direção analisando defensiva. direção defensiva, analisando as não conformidades e fazendo planos de adequação. Então a gente conheceu o que é a auditoria, que é uma ferramenta extremamente importante para o sistema de gestão, o papel do auditor, né, para o sistema de gestão. Mas existem alguns tipos de auditoria, né? Tem auditoria interna, auditoria externa, auditoria de terceira parte. Eu queria que tu explicasse para nós quais são os tipos de auditoria e como é que funciona cada um deles. Perfeito. Vou colocar aqui em 3 partes. E aí eu vou colocar aqui a câmera do meio aqui pra gente fazer junto, né? Junto, Ed. Então aqui, ó, a câmera do meio.
três partes, são três partes. Vou colocar três partes macro. Então você tem a auditoria de... Olha como vai ficar fácil. Auditoria de primeira parte, auditoria de segunda parte e auditoria de terceira parte. Simples assim, eu não estou inventando. Auditoria de primeira parte, auditoria interna. Ou seja, eu, empresa, estou fazendo auditoria na minha própria empresa. Ou eu contrato alguém para fazer auditoria ao meu mando. Ok? Essa é a auditoria de primeira parte. Auditoria de segunda parte. Auditoria de segunda parte é a auditoria que eu estou auditando os meus fornecedores. Auditoria de fornecedores, que é justamente a auditoria que eu tenho aqui, contrato vários fornecedores e lembrando, a auditoria é o seguinte, né? Falando em legislação, não basta cumprir a legislação, é também fazer cumprir. E aí, quando você faz cumprir, né, para atender esse requisito, inclusive, você efetivamente tem aqui, ó, você tem uma parcela de garantia de que esses fornecedores também estão cumprindo com legislação e outros requisitos. E ora, a auditoria de segunda parte, você vai auditar os seus fornecedores, ok? E a auditoria de terceira parte, a última, terceira parte, é a auditoria que justamente é a auditoria de certificação. Essa auditoria, por sua vez, ela só pode ser feita aí por um auditor, então, um auditor líder. Aí a gente começa a colocar a diferença entre três auditorias. Auditoria de primeira parte, auditoria interna, auditoria de segunda parte, auditoria de fornecedor, auditoria de terceira parte, auditoria de certificação. O auditor interno, com o curso de auditoria interna, pode fazer auditoria de primeira parte e auditoria de segunda parte, ou seja, auditoria interna e auditoria de fornecedor. Nenhum problema quanto a isso. Já a auditoria de terceira parte, apenas o auditor líder pode fazer auditoria de certificação em alguma certificadora, tá? Devidamente acreditada por uma acreditadora. E aí, esse auditor líder, lógico, ele pode fazer de primeira, de segunda e de terceira parte. Então, basicamente, aí são essas três auditorias, esses três tipos de auditoria, beleza? Por isso que eu falei, ó, primeira, segunda e terceira parte. Fácil, né? E agora a gente... E quem pode ser esse profissional auditor, meu amigo? O auditor, ele tem que ter curso de formação, curso superior, ele tem que ser engenheiro, pode ser qualquer pessoa. Quem que pode ser auditor interno e auditor externo também? Conta para nós ali. Se o técnico de segurança que está nos vendo aqui, será que ele pode ser auditor de auditor ISO? Ele pode ser? Com certeza. Também há um mito, tá? Acerca disso, de que eu preciso ser engenheiro de segurança do trabalho para ser auditor da ISO 45001. Não, eu preciso ser engenheiro ambiental ou biólogo para ser auditor da ISO 14001 de meio ambiente. Não, eu preciso ser de produção, engenheiro de produção, né, alguma área ligada à qualidade para ser engenheiro de qualidade. Pessoal, em nada vai atrapalhar. Essa é a verdade. Ou seja, se você é um profissional específico daquela área, isso vai fortalecer ainda mais a sua auditoria, porque você é um especialista, domina muito mais o tema ali. Mas não é sine qua non, não é regra condicionante você ter formação nessas áreas para ser auditor dessas áreas. A regra é ISO 19011, tá? A nossa referência aqui de plano de fundo. É você conhecer o diploma legal ao qual você está auditando. Vou auditar a parte ambiental. Conheça pelo menos ali os diplomas legais básicos, legislações atinentes ali à ambiental. Né? Não há que se falar, por exemplo, precisa ser engenheiro ambiental, precisa ser advogado ambiental em fiscalização ambiental. Não. Você tem um curso de auditor, você pode fazer auditoria ambiental desde que você conheça o diploma legal ali, né, ambiental. E aí, para além disso, é também preciso conhecer o sistema a qual você está auditando. Né? Eu vou auditar a ISO, por exemplo, 9001, eu minimamente tenho que conhecer o sistema de gestão da ISO 9001. E, além disso, também conhecer acerca da atividade a qual você está auditando. Pessoal, é muito diferente. Ainda mais agora com a experiência que a gente tem, né, do dia a dia. Eu audito, né? Vamos colocar aqui. Eu audito oficina mecânica, laboratório de fluidos, plataforma, embarcação, aviação
que são atividades bem atividades distintas. Então, são bem diferentes entre elas. E aí, só que o plano de fundo é, por exemplo, a ISO 45001, Saúde e Segurança do Trabalho. A gente tende a achar que é a mesma coisa, mas não, né? Se você for para a aviação, você vai ver um mundo à parte na aviação. Você tem a ANAC, CENIPA, que são órgãos, inclusive, são rigorosos, né? Por isso que não à toa a aviação ser aí um dos meios de transporte mais seguros, né? Não à toa isso, por esse double check que tem. E aí você tem que se imergir, né? Conhecer a atividade da aviação para você auditar a aviação, mesmo sendo segurança ocupacional. Ah, laboratório de fluido, oficina mecânica. Vai ter que conhecer o diploma legal. Por exemplo, os diplomas legais ali atinente àquela atividade específica. Então, em última instância, para você ser auditor, você tem que conhecer o sistema de gestão, tem que conhecer o diploma legal e você tem que conhecer a forma de auditar. Então, respondendo de forma direta, basta você ter o chamado TBC. TBC, tira a bunda da cadeira e você pode ser um auditor. Vai fazer o curso de auditor, conheça esses itens, sim, faça a imersão e você está aí, tem a possibilidade aí de agregar essa que tem dado aí um diferencial no mercado, inclusive, de oportunidade para quem tem conhecimento na ISO. Pois é, isso que eu ia te perguntar agora. Quem está pensando, quem está nos vendo agora, pensando, talvez eu quero fazer talvez eu faça um curso de auditor interno. Temos aqui no SST Online o curso com o mestre Álvaro Domingues. Quem está pensando nisso, se segue para esse lado de auditoria, quais são os benefícios para quem domina, para quem é auditor interno? Como é que a auditoria interna te ajuda na carreira? Perfeito. Eu vou até falar exemplo Álvaro mesmo, tá? Álvaro mesmo. Seguinte, eu comecei em fazer uma imersão aí no sistema de gestão ISO, foi na minha passagem pelo aeroporto, o Aeroporto Internacional de Cabo Frio, que foi adquirido aí então pelo Grupo Libra. Então o Grupo Libra ele compra ali, né? É uma parte majoritária do aeroporto e traz todo o sistema de gestão para implementar no aeroporto. E aí eu me vejo numa situação de único técnico de segurança do trabalho ali, e aí eu vejo que eu começo a concentrar a área de meio ambiente, segurança do trabalho e sistema de gestão. E até então eu não tinha conhecimento tão aprofundado assim em sistema de gestão. Então eu me vi a necessidade de fazer um curso de auditor interno para absorver essa cultura e colocar todo o traquejo, procedimento, alinhar isso e alimentar a empresa. Então pegar do corporativo e perpassar aqui, passar para toda a empresa ali. E aí eu gostei muito, eu me identifiquei na questão da ISO e fui me aprofundando, fiz auditor líder, né? Fui fazendo curso, atualização, me aperfeiçoando. Então, uma das vantagens e o que, né, tem de vantagem competitiva é justamente isso. Você começar a olhar de maneira sistêmica. Não, você olha o problema e não foca no problema. Dá 1, 2, 3 passos atrás e começa a olhar um todo. Para de apagar incêndio, para de tomar ações de correção achando que é ação corretiva, né? E aí você apaga ali, daqui a 1, 2 dias ou 3 meses, aquilo ali se repete porque você não foi na raiz, na causa raiz. Então, quando você começa a ampliar essa visão, você começa a olhar o negócio, você começa a olhar, ter um olhar estratégico, um olhar mais tático e também ali operacional. Então, você começa a olhar nas 3 escalas e aí essa visão amplia. E falando em mercado, eu faço um desafio aqui para nossa audiência. Faço um desafio. Busque aí, você vai colocar no vagas.com, você vai botar no LinkedIn, você vai colocar no Indeed, você vai colocar no Cato, Robert Half, você vai colocar nessas buscadores de vaga, você vai buscar assim, conhecimento ISO. Você vai usar essas 2 palavras-chave. E aí você vai se deparar com a quantidade, a enxurrada de vagas, de oportunidades que você possivelmente pode estar deixando de conseguir por falta de conhecimento na ISO. As empresas que têm sistema de gestão ISO, naturalmente, vão recrutar profissionais que têm conhecimento na ISO para manter esse processo. Então, ora, que tem vaga de gestor, vaga de engenheiro, vaga de liderança, analista, entre outros, que
precisam de conhecimento na ISO para atender essa vaga. Então, isso tem me destacado. Inclusive, essa minha área de auditor, como auditor, né? E aí passando agora por auditado, a gente conseguiu um feito na minha última empresa de zero não conformidade. Zero não conformidade. E a gente sabe que, dependendo do tamanho da empresa, da quantidade de auditores, experiência do auditor, sempre vai ter um ou outro desvio ali, mas com um trabalho duro, né? Com um trabalho em conjunto, principalmente se trabalha em equipe, uma liderança forte, a gente consegue aí, sim, manter um processo completo e a gente consegue aí recertificar ou certificar a primeira vez com zero não conformidade. Então, olha a experiência, olha a vantagem que você, né, o resultado que você demonstra a partir do momento que você tem o conhecimento na ISO. E aí, pessoal, o céu é o limite. Aí é daí para cima sempre e melhoria contínua. Não há que se falar em parar nunca, né? Sempre se aprimorando, sempre buscando mais conhecimento. Exatamente, é um conhecimento muito importante para a carreira, né? Especialmente no Brasil, que as grandes, né, normalmente exigem dos fornecedores certificação ISO. Então, se a sua empresa quer prestar serviço para empresas maiores, então provavelmente ela precisa de uma vantagem competitiva e uma certificação ISO e ajudar bastante nesse sentido, né? E já falando nisso, em certificação, tem uma lenda, né, no mercado que dizem que certificação ISO é somente para empresas grandes. Isso é verdade também? A certificação ISO também é adequada para empresas médias e pequenas? Como é que tu vê isso? Isso é uma lenda do mercado ou isso é verdade? É uma lenda urbana, né? Lenda urbana. E o seguinte, olha, você que tá aqui, ó, tá a câmera aqui focada aqui. Imagina só, eu já ajudei a certificar uma empresa tão pequena que só tinha um funcionário. Um único funcionário. E aí, por que que ele quis, né, ser certificado na ISO? Lembra que no começo da nossa conversa eu falei que tem algumas instituições que ela exigem, para participar de licitação, exigem, sine qua non, você ter um certificado ISO? Essa era a condição dessa empresa. Com um único funcionário, ela certificou na ISO para justamente concorrer aí à licitação. Então, isso é mito, né? O sistema de gestão de padronização, ele é feito, ele é estrategicamente moldado de maneira tal que ele atende grandes empresas, multinacionais, com mais de 10 mil funcionários, estruturas gigantes, média empresa e também empresa pequena. E olha, expande mais ainda essa mentalidade. Não só empresa pública, não só empresa privada, né? Também tem órgãos públicos, prefeitura, algumas prefeituras são certificados ISO, órgãos militares têm alguns certificados ISO. Então, vamos abrir um pouco mais a mente, abrir a lente aqui. Lógico, né? Olhando aqui para o custo-benefício, você vai acabar vendo empresas mais de médio e grande porte, falando em maioria, né? Que elas que optam, elas que têm a maior ali quantidade de certificações. Mas também tem empresas de pequena. Então a norma, de novo, ela aqui, ó, ela funciona tanto na empresas grandes que também dimensionada aqui. Os dois extremos, ela é dimensionada para os dois. Eu me lembro que quando foi lançada a ISO 45001, que foi em 2018, eu estava vendo a live com o pessoal de várias partes do mundo, né? Tinha um italiano, tinha um inglês, tinha um cara dos Estados Unidos. Eles fizeram uma live porque estavam estreando essa nova norma, que antes não tinha uma norma de saúde e segurança do trabalho da ISO, né? Que antes era a OSI 18001. OSI 18001. Só que a OSI 18001 é da BSI Standard. Então é britânica ali, a gente usava como global, mas era da Inglaterra, né? Só que aí agora a gente vem agora com uma de padronização global. E uma das coisas que eles falaram, né, durante essa live, várias vezes, que eles pensaram a norma para ser aplicada para pequenas empresas, que o próprio dono das empresas aplicasse aqueles conceitos que estão lá. Então eles pensaram a norma que todo mundo pudesse aplicar, né? Então acaba desmistificando essa ideia de que ISO é só para grandes empresas. Então ISO é para todo mundo que quer ter um sistema de gestão padrão ISO, né? E quer se diferenciar no mercado com um sistema de gestão, como o Álvaro falou, não só a empresa, mas principalmente o profissional, né? A empregabilidade do profissional que tem esse conhecimento de auditoria de sistema de gestão,
Aumenta muito, é só tu olhar as vagas que tem lá sobre sistema de gestão. Meu amigo, para quem está nos vendo aqui agora e se convenceu, talvez seja interessante eu conhecer mais, entender melhor o sistema de gestão, se tornar um auditor interno de sistema de gestão. Para quem deu esse estralo, assim, que quer começar agora, quais são os passos que tu indicaria? Isso, conhecimento? Eu começo fazendo um curso de auditor líder, eu começo fazendo um curso de interpretação da norma. O que tu sugere para a nossa audiência que está interessada em se tornar um auditor de sistema de gestão? Primeiro de tudo, vai aí, se inscreve, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui na SST Online, esse podcast aqui, SST na Estrada, se inscreve no canal, deixa o seu like aqui, primeiro de tudo é isso. Aí sim, agora eu quero conhecer um pouco mais de sistema de gestão ISO. Cara, olha para trás, antes de investir dinheiro, antes de, né, colocar ali dinheiro, vai para trás, olha no próprio aqui, ó, SST Online, olha aqui, no próprio SST Online, o quanto de informação a gente já produziu em sistema de gestão. Ah, não, ainda assim, por mais que, né, tenha ali muito conteúdo ali gratuito, ainda assim eu quero me aprimorar. Eu indico começar por interpretação de sistema de gestão. Você vai conhecer a norma, a forma de ler a norma, você vai começar a entender o traquejo de sistema de gestão. E aí sim, eu continuo com sede, eu continuo com vontade de aprender e me desenvolver. Aí, indicaria aí, né? A partir do momento que eu já tenho conhecimento na norma ISO, inclusive nós temos o curso na SST Online sobre interpretação, então é um jeito de você já começar a sair da inércia. Então, aí sim, a partir de agora, você vai fazer o curso de auditor interno. Aí você vai fazer o curso de auditor interno, que precisa da ISO 19011, que é Sistema de Gestão de Auditoria, né? Auditoria em Sistema de Gestão. E aí você vai escolher, eu quero só de qualidade, vou fazer a 9001. Quero só 14001, só de meio ambiente, 14001. Ah, não, quero só de saúde e segurança ocupacional de fato. Vou fazer então auditor interno separado, segregado da ISO 45001. Observação. Você pode fazer isso de forma integrada, as três juntas, ou você pode fazer separado. Então vai ser sempre a ISO 19011 e uma norma de sistema de gestão, separado. Ah, Álvaro, eu já sou auditor interno, né? Já tenho experiência, eu já estou pronto para o próximo step, eu quero ser auditor líder. Aí você vai ir numa empresa credenciada, né, reconhecida aí pela RAC, Registro dos Auditores Certificados, ou internacionalmente, né? Tem também o I, que é o International Registro dos Auditores Certificados, o internacional, e aí você vai fazer o auditor líder. Observação. Aí aqui, ó, chega aqui mais perto. O auditor líder internacional só pode ser feito de maneira separada. Então, auditor líder, você vai fazer auditor líder da 45001, auditor líder da 9001, auditor líder da 14001. No Brasil, ou seja, o nacional, o RAC, né, Registro dos Auditores Certificados, que é dado pela ABEND, aí sim você pode fazer esse auditor líder de maneira integrada, né? Então você vai lá fazer o auditor líder 45001, 14001 e 9001 de maneira integrada. Então você vai sair auditor líder de sistema de gestão integrado. No Brasil, nacional você pode. O internacional não. Internacional você tem que fazer um de cada vez. E aí é isso. E aí, venha ser o nosso colega, né? Já o Éder te convida aí para o podcast também. Mas esse é o passo, né? É gradativo, tem conteúdo gratuito, tem um conteúdo de interpretação, conteúdo de auditor interno e até chegar ao auditor líder. E aí você sempre continuar, que se falar em acabar o estudo nunca, né? Sempre tem uma legislação modificando, a gente é igual, a gente é equiparado aqui, é uma versão beta. Sempre tem um aprimoramento, igual iPhone. iPhone tá, o último agora é o 14, né? 14. É o 14. Já vem o 15, você tem que se atualizar e sempre tem que se manter atualizado. Excelente, amigo. É esse o caminho para quem quer se tornar, então, auditor interno, depois talvez auditor líder, né? Mas auditor interno já te dá uma base, um conhecimento bastante
grande que tu pode prestar serviço também, né? Sendo Exatamente. auditor interno, tu é consultor de saúde, segurança e trabalho, com conhecimento de auditoria interna de sistema de gestão, tu pode ofertar esse serviço para a empresa também, né? Muita coisa, muita coisa. E a gente dá sempre o exemplo do Léo, né? O Ah, o Léo Léo. Lousa, que o Léo sempre, ele fez o curso, né, junto com a gente lá, e ele faz, né, serviço, auditoria, presta serviço até de consultoria Hum, para as empresas. Então, esse conhecimento faz toda a diferença. hum, Faz toda a diferença. Até no modo de você enxergar um problema, um modo sistemático. Às vezes você consegue enxergar até possibilidades, hum. né? Você consegue a ver ali coisas que não está explícito ali para você. Aí você vê um mercado e você pode antecipar aí, se posicionar de maneira muito mais atrativa para o mercado. Esse, cara, estamos encaminhando no final do nosso podcast. A conversa, quando é boa, a conversa passa rapidíssimo, né? Mas a gente falou bastante sobre quem ainda não conhece muito bem, quer se tornar um auditor, quer trilhar essa caminhada de sistema de gestão ISO, auditoria de sistema de gestão. E para quem já tá nesse mercado ali, o que que tu vê no teu dia a dia, né? Para quem começou agora, já fez o curso de interpretação, o curso de auditoria interna, o que que tu vê as principais dificuldades na hora de praticar a auditoria, né? Tá, tu fez o curso, tá lá, tô pronto. Quando tu vai colocar a mão na massa, o que que tu vê quem está iniciando na carreira, as principais dificuldades, os principais erros que, digamos assim, o novato de auditoria comete? Os principais falhas, né? Ela se dá na hora ali da execução. Efetivamente, quando ali você está no campo de batalha ali, né, no calor, temperatura, pressão Aham. ali é que acontece ali algumas falhas, até meio tendenciado pelo próprio auditado. Hum, Então, há que se pensar que você vai para uma auditoria e muitas das vezes há hum, uma reatividade do auditado. Né? É um dos empecilhos aqui. A gente sempre fala que na SST Online, a curva de Bradley, por exemplo. hum, Né? Que você tem ali o reativo, o nível de supervisão, o nível de independência e o nível de interdependência. E muitas vezes a gente está aqui trabalhando com uma empresa que ainda está no nível reativo. E naturalmente, quando você vai com um olhar de monitoramento, né? Sempre pensando que é conformidade, mas você pode se deparar com uma situação de reatividade. E aí, você tem que ter muita inteligência emocional. Muita inteligência emocional ali, não é contar até 10, né? Contar até 100 ali e tal, né? Aquela tal da persistência flexível que a gente falou no hum, começo, para você contornar isso da melhor forma possível, agregar um valor, né, durante sua auditoria e não se indispor com o auditado, não se, né, se queimar ali na auditoria. Então, as principais problemáticas, elas se dão no campo de batalha efetivamente. Então, há que se pensar aí em alguns potencial de fraude, desvio de documento, manipulação, é um item também que é preocupante. O auditado ele começa ele querer falar as falhas de maneira espontânea, sabe? E aí acabar te manipulando ali para ver apenas o que ele quer te mostrar e lembrar que você que é o auditor. Então, você que é o auditor, você que faz os questionamentos, você que busca as evidências objetivas e não o contrário, ser manipulado ou ser guiado ali ao ponto de você perder esse controle da auditoria. E é muito natural, né, para os menos experientes passar por essa situação. Lembrando sempre que o auditor ele tem que preservar essa independência do auditor. Ele tem que ser independente. Por isso não é aconselhável o auditor, mesmo que seja auditoria interna, fazer auditoria hum. no próprio setor, onde você vai auditar o seu chefe, por exemplo, seu supervisor, né, o seu gerente, porque existe, por mais que a gente fale que não, existe uma parcialidade ali. Então, não é aconselhável, não é aconselhável. Então, isso também costuma ser umas falhas aí para quem está começando. Atenção, manter a sua independência ali enquanto auditor. Entre outras, tem vários outros aí, né, que a gente começa a falar aqui de dicas, né, de orientações, que eu já passei por isso. Né? É bom a gente falar aqui, fica muito vivo, e é bom dos profissionais da SST Online que é isso.
é quem veio do campo de batalha. Exatamente. Quem está trazendo aqui as dores que já passou, né? E consegue mostrar cicatrizes, consegue mostrar aqui que falhou também, né? Mostrar também essa parte humana, a vulnerabilidade nossa, a gente também tem que mostrar, isso é importante na liderança e ser exemplo. Não há que se pensar. Olha só, você imagina só, eu sou auditor da ISO 45001, estou indo na empresa de transporte. Eu chego nessa empresa sem o cinto de segurança. Acabou a sua credibilidade, aquela sua autoridade acabou. Então, dar o exemplo, acho que é a única, não é a melhor forma, é a única forma ali de você manter sua autoridade, até de liderança, né? Voz ativa e ser escutado, né? Ser ouvido ali e com muita educação, muita saber ali chegar. Saber chegar muito tranquilamente, culturalmente sensível é isso, saber se acostumar ali com os horários, com o traquejo do auditado e sempre ali, na melhor forma possível, ajudar. Você está ali focado em conformidade. Esse é o foco aí, que essa é a missão. Não é apontar não conformidades, não é apontar de maneira nenhuma. Não ser o chato, o auditor não deve ser o chato. Né? Meu amigo, e a auditoria remota? A auditoria tem que ser sempre presencial? É permitido fazer auditoria remota ou não é permitido isso? Sim, é permitido, tá? Aí vai já uma observação, Álvaro. Primeiro eu vou falar da ISO 19011. A ISO 19011, ela fala lá e prevê, tá? É previsto isso, essa auditoria 100% remoto, 100% online, como a gente está fazendo aqui, né? A gente aqui presencial, mas quem está escutando a gente está remoto, né? Isso é possível, é permitido, é previsto, tá? Na ISO. Só que também pode ser feito um blend. O que é um blend? Um mix, né? A mistura. Parte ser presencial, lá em loco, e parte ser remoto. Então fica muito a cargo do planejamento do auditor. Por exemplo, o auditor vai fazer a parte documental remota. Você manda a documentação, eu vou analisar o documento, só que a parte física, né, a parte ali de visita, aí eu vou fazer presencial. Aí eu vou mesmo no loco, sentir a temperatura, lá ver ali. Ok. Então é previsto isso. Eu só falo um cuidado que Álvaro, aqui é a Álvaro da Valão, auditor, experiência passando para vocês. Quando for a primeira vez que você está auditando aquela empresa, é a primeira vez que eu estou na empresa. Aí, como é a primeira vez, dê preferência para que essa auditoria seja presencial. Porque você não conhece o site, você não conhece ali a extensão da empresa. Por mais que a empresa possa te enviar filmagem, possa te enviar planta baixa, pode te enviar croquis, cuidado, né? Quando for a primeira vez que você está auditando, a primeira vez que está indo na empresa, dê preferência para fazer presencial. É uma segunda vez, é uma auditoria de follow-up, de acompanhamento, uma auditoria de recertificação, que eu já fui nessa empresa algumas vezes. Aí, dependendo da situação, você consegue fazer com uma auditoria tranquila, porque você já conhece ali a rotina da empresa. Ainda assim, a possibilidade de ter modificado, ampliado, né, trocado os locais, né, modificado a tecnologia. Então, usem essa possibilidade com sabedoria, usem isso a favor. Mas sim, respondendo de maneira direta, tem essa previsibilidade de fazer remoto também. E antes da pandemia, hein? Foi antes da pandemia, já tinha essa previsibilidade. Pessoal, excelente conversa aqui. Espero que essa conversa ajude vocês que estão começando agora em sistema de gestão. Tenho certeza que a auditoria, os conhecimentos, as dicas, as sacadas de quem está lá no campo de batalha fazendo isso vão ajudar vocês a melhorar, né? A se tornar profissionais melhores. E talvez quem ainda não conhece sistema de gestão, quem ainda não é auditor e não trilhou essa linha, é uma linha muito importante, especialmente para quem está em busca de emprego, empregabilidade. Esse conhecimento de sistema de gestão ISO é bastante importante, né? Meu amigo Álvaro, cara, passou quase 1h30 aqui de conversa, passando rápido, uma conversa boa, uma conversa leve e passa rápido. Eu queria, cara, para a gente finalizar, tu deixasse as palavras finais para quem está nos vendo aqui, que está interessado no sistema de gestão ISO, quem está interessado em alavancar a carreira. O que tu tem a dizer para os nossos profissionais de SST que estão nos vendo, que estão vendo esse podcast, esse conteúdo, que estão atrás? Quem está vendo é porque está atrás de conhecimento, né? O que tu tem de dica para deixar, de recado final para deixar para esse profissional?
Cara, muito bom. Primeiro, parabéns. Parabéns, porque você está assistindo isso aqui, é porque você está buscando aqui se aprimorar, está buscando conhecimento, está buscando se atualizar. Então, primeiro de tudo é parabéns. Parabéns, você está no caminho certo. E é isso, né? A gente sempre está falando aqui, lifelong learning, ou seja, é uma vida longa de aprendizado. Se você não está aprendendo e evoluindo, e você acha que já sabe tudo, a tendência agora é ficar obsoleto. Né? Porque o mundo está girando, se atualizando, e se você para, automaticamente você está regredindo. Parado, você está regredindo. Então, é isso. É sobre melhoria contínua, não só do sistema de gestão, melhoria contínua interna, é sua mesmo. Então, uma mensagem que eu falo para você é o seguinte: busque o seu Ikigai. A gente sempre está falando aqui, né, Ed? É o seu Ikigai. O Ikigai é o propósito de vida. Às vezes, a gente vai focar apenas no financeiro. E com o passar do tempo, isso tende a não se sustentar. Porque isso, qualquer dificuldade, qualquer primeiro empecilho, qualquer barreira, a gente tende a largar e ir para um outro caminho. Então busque, entenda aí o que efetivamente te move, te motiva. E aí, lógico, nem sempre a gente vive de motivação. Também tem a questão da disciplina. Né? É o que você faz constantemente. O que faz todo santo dia é o que você realmente quer. É aquilo que você mantém ali uma constância, é o que você quer. Mas encontre o seu Ikigai. E quando a gente está falando de saúde, segurança e trabalho, existe uma imensidão muito vasta de possibilidades. A gente não está falando só CLT, falando de CLT, treinamento, auditoria, consultoria, mentoria, N outras situações, oportunidades, venda de curso online, venda de materiais online, enfim, existem várias possibilidades de você efetivamente se posicionar bem nesse mercado. Então, pegue o seu Ikigai, identifique dentre essas possibilidades o que mais você se identifica, né? Encontre ali o que você efetivamente é bom, e aí foque no que você é bom e traga lucro com isso. Então esse é o ótimo dos mundos, né? Fazer o que você gosta, né? O que você se identifica e lucrar com isso, né? Aí você consegue ter, inclusive os japoneses falam que você aumenta a sua expectativa de vida a partir do momento que você tem um propósito bem definido. E isso é o Ikigai. Busquem aí. Então encontre o seu Ikigai, mantenha aí fortemente se atualizando, se aprimorando, né? Ad eterno. Ad eterno. Não há que se falar em acabou os estudos. Vamos juntos, vamos para cima. E a gente sempre está aqui para compartilhar o conhecimento com quem, assim como você, está aqui junto com a gente, sedento pelo conhecimento. Exatamente. Meu amigo, então, muito obrigado pela participação no nosso SST na Estrada. Valeu a pena ter andado 1.400 quilômetros aqui para chegar aqui. 18 horas. Porque foi muita dica interessante para vocês que querem trilhar esse caminho de sistema de gestão ISO. Espero que o conteúdo ajude na carreira de vocês. Então, estamos nos despedindo de mais um episódio do SST na Estrada. Lembrando que se você não se inscreveu no canal e não ativou o sininho, você não vai receber notificação do YouTube quando um novo conteúdo aqui entrar no ar. Então, é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho para que o YouTube te notifique quando um novo episódio do SST na Estrada entrar no ar. Certo? E se você gostou desse vídeo, já sabe, aquele polegarzinho para cima, ó, aperta ali no like com força, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai espalhar organicamente por mais pessoas. Então, eu vou ficando despedindo por aqui. Encontro vocês no próximo episódio do SST na Estrada, numa cidade diferente, talvez num estado diferente, com um convidado especialista em SST para trazer um conteúdo relevante para vocês. Tá? Um grande abraço e até a próxima.